Berlinda News. A informação em primeiro lugar. 9h29. Atenção, São Leopoldo! Assine hoje mesmo o provedor mais completo da cidade. Planos com internet fibra ótica, ligações nacionais ilimitadas, app streaming com mais de 200 canais e uma biblioteca de filmes. Com planos a partir de R$ 99,90. Ligue ou chame agora mesmo no WhatsApp 0800 680 8080.com. Internet é com a gente. Em São Leopoldo, a Taurus vai além da inovação. Estamos dedicados a apoiar o crescimento da nossa cidade com várias iniciativas focadas no desenvolvimento e capacitação das pessoas, entre elas o Projeto Trilhar. Investindo continuamente em soluções avançadas, a Taurus deseja contribuir para o progresso local e para um futuro mais promissor para todos. Taurus, sempre apoiando o crescimento de São Leopoldo com inovação, tecnologia e valorização de pessoas. Sim, todos podem ser SESC e usar os serviços do SESC São Leopoldo. Academia com estúdio de pilates, odontologia, hotéis e pacotes turísticos, eventos esportivos e culturais e muito mais. Estamos na Marquês do Herval, 784. Mais informações pelo fone 3592-2129. SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Com 5 anos de experiência no mercado imobiliário, a Inovar Imobiliária já se consolidou na região, destacando-se por seu atendimento de excelência e pelos corretores engajados a proporcionar uma experiência personalizada a cada cliente. Se precisa de ajuda com imóveis, chame a gente, pois imóveis selecionados para clientes especiais é com a Inovar. Conheça o novo plano assistencial Grupo Krause. Inclua quem você quiser, sem restrições de parentesco, até o seu pet. E tem mais: assistência residencial, rede de vantagens com descontos em mais de 25 mil estabelecimentos nacionais, sorteio semanal de até R$10 mil. E você ainda pode incluir outros serviços como cremação, cerimônias personalizadas e assistência auto. Fone 3036 9660. Conte com um novo plano assistencial Grupo Krause. Seus laços de vida unidos em um único plano. Na busca pela justiça, há uma voz que ecoa com firmeza e compromisso. Uma voz em defesa não apenas da advocacia, mas também da cidadania, por meio de ideais de compromisso, igualdade e ética. Essa voz é a Ordem dos Advogados do Brasil, que na nossa região é representada pela OAB São Leopoldo. Representando a advocacia de São Leopoldo e Portão, a entidade oferece uma sede nova, moderna e funcional, com salas de atendimento, auditório, e todos os recursos para os profissionais da classe e atividades para sua formação contínua, além de atender a comunidade e trabalhar sempre em defesa do Estado Democrático de Direito. OAB São Leopoldo, valorizando o advogado e protegendo a cidadania local. Par Consultoria e Assessoria. Recuperação de créditos tributários federais e estaduais. Rua 1º de Março, 330, Centro, São Leopoldo. 3589-4881. É hora de unir forças para reconstruir nosso estado. A Sicredi Pioneira acredita na importância do consumo local para a retomada de nossa economia. Valorizar as indústrias, o comércio e o turismo do Rio Grande do Sul é essencial neste momento. Junte-se a nós nessa missão. Compre no seu bairro, compre na sua cidade, compre no Rio Grande do Sul. Nove horas e 34 minutos. A credibilidade da notícia. Credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha.
Bora lá então, 9h34. Sim, a Sônia já saiu de casa, mas faz muitos anos, né? Dona Sônia, bom dia, 9h35. Estamos ao vivo na manhã desta quarta-feira, mais uma quarta-feira fria, menos que ontem, mas segue o frio, mas a previsão é de temperatura melhorar. Bom dia. Espero. Bom dia, Palinha. Bom dia a todo mundo que está na nossa audiência, Face, Instagram, YouTube. Olha, eu estou me cuidando para não ficar de mau humor. Eu não tenho hábito de ficar de mau humor, graças a Deus, mas esse frio me incomoda. Me irrita muito, muito, muito. Eu sei que faz parte, mas por mim já deu, né? Não só por mim, por todo mundo. Foi um ano frio, chuva, né? Só que é preocupante, né, Sônia? Porque já parou de chover, o rio já baixou. Então, assim, e olha também, como está o resto do Brasil, né? Existe uma preocupação. Bom, estamos aqui de novo ao vivo com o nosso programa Política Capileta, o Adroaldo aqui. O Ibanez está chegando. O Sandro, que também faz parte dessa bancada, está de aniversário, pediu licença, então parabéns ao Sandro, né? Está de aniversário, foi passear. Daí a gente autorizou. Ele deve ter ido em algum lugar comer pizza. Procurou uma pizzaria boa. Exatamente. O aniversário do Sandro vai virar pizza, segundo a Sônia, então. Bom, antes de mais nada, agradecendo aqui a .com.net e a .com Informática, somostodos.com, agradecendo também o Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria, Sesc São Leopoldo, Sesc a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Rede Rissul Macromix, também o Grupo Krause, 102 anos valorizando a vida, Percom Contabilidade, Cepral Sindicato, OAB São Leopoldo, e quando eu falo OAB, eu reforço o nosso debate no dia 5 de setembro, a partir das 19 horas, lá na sede da OAB, debate que a Berlinda organiza, junto com a OAB e junto com a Rádio Mais Independência. Com a gente ainda a Tecnocinos, 25 anos, a Inovar Imobiliária, imóveis selecionados para clientes especiais, é com a Inovar Imobiliária, e também a Taurus, sempre apoiando o crescimento de São Leopoldo com inovação, tecnologia e desenvolvimento das pessoas, além da Boca de Santo Antônio. Adroaldo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito bom estar aqui para conversar sobre a nossa cidade, isso me faz muito bem. Bom dia, Adroaldo. E a gente já começou, a gente sempre conversa antes, né? Nós vamos do Pilates a um monte, mas a gente conversou Talvez também. As melhores conversas sejam as de antes, não, né? Mas e as de depois também. Também, né? Mas, assim, uma das coisas que a gente está vendo, né? Todo mundo adora diz que não chegou dinheiro para as campanhas ainda, pois né? É isso, né? E a gente que está também com o nosso jornal na rua, né, Sonia? A Palinha sabe que ele está vendo, mas a gente percebe pelo volume da campanha, né? Agora, eu tenho a impressão de que, isso não é só impressão, é uma coisa comprovada, né, de que as eleições cada vez são mais virtuais. Exatamente. E isso tem vários aspectos negativos, mas tem um aspecto positivo, que é campanhas que podem ser feitas com menos dinheiro. Menos dinheiro e até mais limpas, que eu digo na questão do papel, do uso, né? Mas aí tem que começar um processo também de as campanhas, os próprios grupos se reinventarem, porque tem muita gente que ainda não consegue essa parte, mas tu tem que ser híbrido, tem que estar em todo. Sim. Não, a campanha pessoal, tem coisas assim que... vocês lembram quando surgiu a televisão, se disse o rádio vai terminar. Sim, não termina. Então, não é assim. Não, né? Mas tu tem rádio, que ter tudo. Pelo contrário, ele se fortaleceu em muitos aspectos, né? E o livro pode ter perdido o espaço com a internet, o livro, mas ele continua. Nada disso. O jornal impresso também não. Então, as campanhas eleitorais, o presencial, a visita ao eleitor... Isso sempre teve. Isso vai continuar tendo. Talvez a campanha visual... Ela vá ficar um pouco menor, ou esteja já ficando, e vai continuar assim, o que não me parece ruim. Não. Né? Eu acho que tem mais... Eu estou aqui, desculpa, Sônia, embora todo mundo, a Sônia, eu acho que falou sobre isso, né, e eu até vou tocar, daqui a pouco está chegando o Ibanez, mas eu acho legal a gente falar aqui também uma campanha diferente aqui em São Leopoldo, porque sem a independência.
Eu estava pensando ontem à noite. Eu já falei, escreveu sobre, né? Na semana passada. Vai ser, porque geralmente tudo acontecia, aquela caminhada. No sábado, e o pessoal durante o dia. Como é que é isso? Será que, como é que vai ser isso? Ótima lembrança. Eu escrevi na semana passada. Eu não estou participando de nenhuma campanha, então eu não estou nesses planejamentos, mas eu imagino que as coordenações de campanha devem estar buscando substituição para... Eles estão indo bastante para os bairros. É o sábado de manhã, né? Não tem mais. Como será sem a Rua Independência? Eu vi num sábado, geralmente, eu vou na academia no sábado de manhã, e eu vi um dia, encontrei 2 grupos, eu acho, mas assim, bem tímidos, porque... assim, primeiro lugar, aonde os grupos ficavam? É nessa parte do meio ali, onde circula muita gente. Lembro que tinha o Senadinho ali se concentrava ali. E aí o que eu via durante a semana? Ali era campanha de manhã até tarde, Não, né? ali era... Sempre. E fora de período eleitoral. Sim, ali sempre tinha, no Senadinho, até porque esse apelido Senadinho é porque ali era o lugar que as pessoas iam para conversar sobre a política de Tinha o programa de rádio no sábado, né? O pessoal transmitia daí. A gente teve a Rádio Progresso, né? Isso, eu lembro o sábado Rádio São Leopoldo, né? Que ela começa lá, a Rádio São Leopoldo aqui. Hoje também é uma pena, né? A gente hoje não tem nem propaganda. Temos as nossas rádio web, né? Tem a nossa aqui e tal, que tem uma abrangência até boa, né, Sônia? Que bom, 45 mil ouvintes. Uma rádio web é muito bom, mas é isso, eu me lembro que teve programas de rádio ali no Senadinho. E eu não me lembrava Senadinho por causa da política do Senado. Por causa da política. Nossa, por causa da política, o Aimoré, essas coisas todas. Não, é Senado. Senadinho, foi por isso. Senado, porque ali se debate, ali as pessoas iam ali e discursavam, apresentando solução para todos os problemas de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Todo mundo. Não, e se tu entrar lá, quando o Turco reabrir, né, que eles estão fazendo, tu olha as fotos lá, tem grandes lideranças nacionais ali que paravam e tem fotos, né? Sim. Era ponto. O fulano, o deputado tal vai vir para cá, tá? Não, mas vai ter a parada no Senadinho. Daí parava ali, ficava... Isso era indispensável. Não é saudosismo, mas isso deixa um pouco, né, uma saudade. Mas é saudosismo também, sim. Não, eu digo porque os jovens hoje fazem de outra maneira, né? Eu no caminho vinha pensando assim, passei ali pela Independência e vi aquela obra e disse assim, eu nunca imaginei, na minha avaliação, respeito quem pensa o contrário, um erro de estratégia tão grande quanto destruir a rua principal durante a campanha eleitoral, né? Mas aí deixa o Ibanez chegar para ele explicar como é que foi essa decisão de fazer a obra durante a campanha eleitoral, na rua que as pessoas se encontram, porque um engano que eu acho que as pessoas têm é de que a Rua Grande é do centro, é da população do centro. Não, a Rua Grande é de toda a cidade. Ali, aliás, ela é uma rua mais popular do que elite, né? Sim. A elite de São Leopoldo pouco vai na Rua Grande, ali vai o povo. É o povo. E aí o povo está impedido de se encontrar. Sabe que eu morei... durante a campanha eleitoral. Não sei se isso não vai prejudicar o candidato da situação, ou vai ajudar das pessoas acharem, mas esse governo está fazendo, né? O Alexandre está aqui, a Clarice Cruz da Silva também dando bom dia, a Aline Branco Monteiro também está aqui dando bom dia para a gente, e o Alexandre está dizendo que ali também é a história do Grenal, né? Que ele assistiu o Grenal no Senadinho e tal, ali era o ponto, sábado de manhã era o ponto de, sempre foi, né? Isso que o Adroaldo falou, que a Rua do Povo, eu morei muitos anos, bom, eu criei a Luísa, eu morei 11 anos naquele prédio do lado do SESI, e depois eu fui para o Olavo Bilac. Eu moro aqui no centro mesmo há 11 anos, eu acho, 12, e a Luísa tem 25. Então, assim, geralmente eu estava de plantão ou não, a gente vinha, ela dizia, mãe, vamos para o centro. Ela queria vir para o centro, e aí quando eu não podia, minha irmã trazia ela. Daí ela queria ir lá na Jaque, no Peter, que tinha o restaurante ali, né? Lembro? Sim, que agora é na Marquês. House, na Marquês. E aí ela queria, e a gente vinha exatamente para isso que tu diz que as pessoas vêm aí. Mas voltando àquela questão... Não, aí é campanha, né, Sônia? Por isso que é uma campanha diferente. Já foi em 2020 por causa da pandemia.
E 2022 até, que daí era uma campanha para... mas tinha, a campanha municipal, ela tinha por tradição essa vocês coisa imaginem como está sendo, se é que está sendo, a panfleteação nas casas que ficaram um mês debaixo d'água. Boa. Não sei. Como está? Eu tenho relato, assim, de que muitas dessas casas ainda não estão ocupadas. Na Campina tem muita gente que não voltou, o próprio prefeito falou, né? E quem falou ontem, o candidato, o Thiago Gomes, disse que ele disse que percebeu um empobrecimento daquela região, sim. As pessoas estão acampadas, né, André? Não, mas muitos não voltaram? Não, também. Mas quem voltou está acampado, porque assim, e né? Como será o voto dessas pessoas também, né? Eu acho que é uma questão... votar, né? Se vão votar. Porque, por exemplo, tem as últimas 64 famílias que estão no abrigo lá no Monte Alverne, o contrato está terminando, né? Eles vão, e aí as 64 vão para aluguel social, né? Daí é a pessoa que escolhe. Tudo bem, com certeza gostariam de ficar onde eles moravam, mas não tem. Ao contrário do que o Sandro disse aqui, que só tem placa de aluga-se, não sei o quê, né? Tudo bem, ele falou, acho que eu começo. Não, as imobiliárias não tem, estavam alugando. O Leandro da Vila Rica falou para gente que eles estavam alugando imóvel para as pessoas aqui em Sapucaia, no Hamburgo, o próprio... Não tem imóveis disponíveis? Porque muita gente... Tanto é que que são duas coisas, né? O Sandro estava falando de imóveis comerciais. Não imóveis residenciais, também, né? Porque são diferentes. Agora, essa observação do Sandro, do aumento de imóveis comerciais para alugar no centro da cidade, é real. Sim, realmente. Até porque o aluguel... Eu não sei quantificar, mas muitas empresas, elas pararam e não voltaram. Sim, porque né? não tem... E tem uma placa de aluga-se na frente. Aliás, mas também a gente tem que pensar assim, nós estamos falando ali a Independência, e eu lembro do Carnaval na Independência. Sim. Carnaval era... Não, mas eu estou dizendo, tudo acontecia ali, só que hoje os bairros têm vida própria. Fui jurado do Carnaval da Independência. No meio da pedrinha, eu penso, e tinha samba. Não, é que eu falo para a Sônia, e era verdade, tá, então você foi jurado, sabe? E os blocos se queixavam porque as pedras eram irregulares, e quebrava salto e tal. Principalmente para... fácil para as mulheres, né, com salto alto e tal. Mas a Independência era tudo, era ali. Sim. Os desfiles. Vai pagar caixinha, né? Não, mas vocês falaram, se aqui reclamavam do carnaval, se os carnavalescos reclamavam ali, tu imagina em Sapucaia, que eu fiz o carnaval da Avenida Mauá, Morro Acima. Acima? Aí tinha que ter preparo físico. Olha só, sabe a Avenida Mauá que liga aqui? Bom dia, Ibanez, pode respirar, tá tudo certo. Eu fiz um carnaval que... O ataque ao governo vai começar agora. A gente já falou tudo. Não, olha só. E não tem direito de resposta, porque chegou atrasado. E sabe a Avenida Mauá ali que liga São Leopoldo a Sapucaia, ali do trem? Aí chegava ali no final da Vila Vargas, tem um viaduto, e a concentração das escolas era aí, subia em direção à Avenida Sapucaia, tinha aquela lomba. Tinha uma lomba. Tu viu? E a Agnes está aqui, dando bom dia, né? Sim. Conhece a Agnes Dias? Sim, conheço há mais de 60 anos. Ela está dizendo isso, que lá onde ela mora, no Campestre, lá não tem mais placas para alugar nem para vender. Claro, mas aí... Para tu ver que é o residencial que a gente está falando, né? Claro, mas aí tem uma explicação de que as pessoas devem estar procurando áreas que não são inundáveis. Isso. E o aluguel social, a pessoa escolhe. Então, por exemplo, hoje tem uma matéria ali, tem 115 famílias que já estão usando aluguel social aqui, né? E tem essas 64, que a maioria do aluguel que estão no Monte Alverne, né? Então, o que faz? A pessoa ela encaminha os papéis, mas ela escolhe o lugar, né, para morar, onde ela vai morar. Então, tanto é que nesse negócio, no aluguel social ali, não sei se é lei, enfim, lá diz que pode ser vizinhos, municípios, como é que chama? Vizinhos, né, no caso. Mas Sapucaia é um novo limítrofes. Isso, ali pode alugar, porque o próprio dono da Vila Rica falou que eles antes,
quando logo depois da enchente eles não tinham mais. Eu vou dar a palavra para o Ibanez aqui, só dar bom dia também para quem está lá no nosso Instagram, tá? A Simone Dutra está aqui, tá também o Cris, né, do nosso colega do VS, está aqui também dando bom dia para a gente. Lopes. A Sheila, o Manutinha, a Mari Fleck está aqui também, o delegado Eduardo Hart está aqui, aliás, uma operação grande que está ocorrendo na cidade, né? Não só aqui, né, mas na região do Vale dos Sinos. A Maristel Brasil também, que é lá da Condedica, né? Presidente do Condedica também está aqui. Enfim, uma galera. Ibanez, bom dia. Bom dia. Eu me propus uma coisa hoje que eu não vou fazer mais. Porque, assim, foi bom o que aconteceu ali no outro veículo, eu agradeço os convites, mas eu não vou botar mais um cordoado com o outro, porque eu prejudico o compromisso que eu tenho com vocês na quarta-feira. Eu não sabia. E eu estava num outro veículo, assim, que eu amo o convite, vou sempre aceitar, mas assim, como eu não estou buscando fama, é uma rádio por dia. Não estou atrás de fama. Eu estou atrás de falar, já que me permitem falar, e ainda mais na presença na companhia do Adroaldo, o que me engrandece, só me engrandece. O outro... Co-irmão. É mais independente. O André Rota também me engrandeceu, não tem problema disso, mas assim, eu não queria... Eu achei que eu conseguia administrar os tempos, mas não dá. Apesar de ser perto. Eu vou corrigir isso, mas eu quero agradecer o convite, o outro convite, e dizer para vocês que eu agradeço também o convite de vocês aqui, de estar na presença do Adroaldo, e aí eu só não quero atravessar o samba, assim... Tinha um amigo nosso que é professor que chegava nas reuniões falando. Eu não queria fazer isso. Então eu queria saber o que vocês estão tratando para a gente poder... Eu vou te falar da pauta. A gente estava relembrando a independência e já que a gente fala de eleições sem independência, né? Uma campanha... O Vanazzi quer caminhar na independência, tá? Mesmo assim. Ele quer que tenha uma caminhada na independência. Ele não quer... Pois a gente conversava sobre mas não vai ser igual, né? Não vai ser igual, né? O Escola parece que concordou e o Nado também de que forma... a independência será, ou Rua Grande, né? Como a Rua Grande será utilizada na campanha eleitoral, ou não utilizada, ou que não se poderá, por exemplo, aquela caminhada que era no fechamento das campanhas na Rua Grande. Com os horários diferentes, que hora vai caminhar o partido tal, a nova caminhada. Isso não vai ter, né? Não. Eu só perguntei, Ibanez, se fazer a obra durante a campanha eleitoral é estratégia ou erro de... Não, tu tem um problema, Adroaldo, que é... O Estado brasileiro ele não é preparado para execução. Para esse padrão de investimento que a gente tem aqui em São Leopoldo, e nas suas várias esferas, e o próprio Estado brasileiro, assim, ele está ainda se preparando para um padrão de investimento que é um índice percentual ainda abaixo do que a sociedade necessita. Eu lembro do exemplo, quando foi criado Minha Casa Minha Vida, a Caixa não tinha, acho que uma mão cheia de arquitetos e engenheiros para fiscalizar as obras no Estado, e começou a pulverizar a obra em todos os municípios do Estado, em diversos municípios do Estado, e a gente tinha dificuldade de passar para a próxima fase, porque isso significava recebimento de recursos, né? Às vezes tu vai lá e a população não acompanha isso, tu aporta assim, 70 milhões para tal obra. Cada fase tem um recurso. E se ela não tiver devidamente feita, a Caixa não entrega o recurso. E para a obra, e o prefeito acaba condenado a devolver o recurso. Como já aconteceu pelo país afora, aqui não, graças a Deus, e não sei se aconteceu no Estado. Né? Graças a Deus a população, porque é um recurso que se perde, sim, né? E uma obra que não é executada. Obra não concluída é outra conversa, é outra discussão, mas também podia ser colocada nesse rol. Então sim, houve situações que demoraram para maturar. O Vanazzi próprio cobrava isso, eu vou ter os recursos, não sei se vou conseguir entregar todas as obras que eu tenho, né? E não estou falando de incapacidade técnica, não, eu estou falando assim de posições esgotadas, linhas ocupadas, de tanta coisa por fazer. Claro, porque o detalhe disso, se vocês me permitem, é o seguinte, assim, o maior, eu não vou corrigir ninguém, né? Quem sou eu para dar conselho para os outros? Né? Eu gosto das frases do Reinaldo Azevedo sobre isso. Né? Tá? E não vou arrumar a vida dos outros também. Né? Mas, assim, quando tu fala da independência como uma obra que, na verdade, tirou recurso de outros lugares, está repetindo um discurso, isso não é para ti, né? Tu está repetindo um discurso que ele funcionou bem em 14.
funcionou bem em 14, quase tirou a reeleição da Dilma e depois ele pontuou outras coisas que foram acontecendo. Mas o que ficou claro naquele discurso é que ele foi insuflado artificialmente por instrumentos, por tecnologias de comunicação social, principalmente por algoritmos. Aliás, me permitam isso, eu não sei se eu posso fazer, a droga do algoritmo do Facebook me trancou agora, porque eu sempre compartilho as minhas entrevistas que eu dou, boto em vários grupos e no meu, é a única coisa de perto de fama que eu faço na vida, isso, mas para divulgar, né? E ele me trancou de novo, porque não sei por que ele lê das coisas que eu faço. Não tem outras linhas? No Instagram eu acabo não compartilhando, tem que fazer isso melhor no Instagram. Mas, então, assim, concretamente existia um ambiente artificial. Aliás, Manês, até em relação a isso, a gente tem, assim, eu acho que a população brasileira, no geral, a gente tem dificuldade para entender o dinheiro quando chega para determinada pasta. Que ele vem carimbado, a gente fala aqui várias vezes, né, Sônia? Mas mesmo assim, podemos citar o carnaval, vamos citar o carnaval, pessoal, para que fazer carnaval? Mas o recurso vem, né, para o carnaval, vem o recurso para a saúde também. Vem o recurso para isso, as pessoas têm um pouco de... É que parece, de repente... A verba carimbada. Isso. Mas as pessoas têm, né, Adroaldo, essa coisa. As pessoas acham que o dinheiro vai todo para o mesmo lugar. Isso. Não, ali tem. Para que fazer isso? Se não, vai tudo para a saúde, né? E até só não, eu acho que. Mas é dentro disso. Mas nesse caso aqui da Rua Grande, esse é um pouquinho diferente, né? Esse é diferente. É um empréstimo. E é só para isso. Isso. Tem contrapartida. Tá, mas esse é diferente, tem prazo para liberação desse dinheiro, é isso? Sim. Ah, tá. Já teve parado, né? Já teve uma parcela que atrasou, sim, né? Quem está emprestando é o governo federal. Teve, né, uma parcela que eles precisaram levar para a Câmara para ir depois reabrir, porque foi na enchente, né? O que acontece, assim, sobre a Rua Grande daí especificamente, então, depois eu quero não perder, que assim, a Rua Grande, alguns dizem, só está fazendo obra no centro, era uma crítica feita e não está fazendo obra nos bairros. 300 ruas, obras em todas as escolas, obras em 13 postos de saúde, obras no hospital mesmo subfinanciado. Desculpa, tu não está chegando na cidade, quem está dizendo isso. Segundo aspecto, quando tu fala da Rua Grande, que é o seguinte, assim, eu estou em São Paulo desde 71, não sei se tu não nasceu aqui. Né? Não, eu nasci em Porto Alegre, vim para cá em 61. Pois é, 10 anos antes. Eu ficava entristecido com aquela grama verde de esgoto na Rua Grande, porque o sistema de esgoto dela ainda era caninho de 30, que não comportava, já está superado há 30 anos, certo? O Vanazzi, quando veio o ministro Márcio Fortes, que era do PP, nessa cidade. Aliás, recebeu até título de cidadão. O Vanazzi entregou para ele o projeto, que na época era muito mais barato. Ele liberou o recurso no governo Moura, esse recurso não sei o que aconteceu, que ele não veio, tá? Não sei os detalhes daí, especificamente, certo? Que nós perdemos, e eles foram melhorando o projeto. Ali tem preservação da história e novas tecnologias que permitem que o ambiente do centro fique melhor. Mas também teve outras obras que contribuíram para isso. Mas o detalhe que falta às pessoas, e esse é um detalhe de quem disputa a eleição, eu tenho certeza que alguns candidatos que conhecem bem a cidade não cometem esse erro, tá? No processo eleitoral agora, não é a riqueza que pisa na Rua Grande. Não, falávamos sobre isso. Não é elite. Acabei de dizer isso. É o povo. Antes de tu chegar. A elite. Quem conhece a cidade sabe disso. A elite de São Leopoldo pouco anda na Rua Grande. Não. Quem anda na Rua Grande é o povo. Né? Já andou mais quando os bairros não tinham toda essa vida. Pode andar no subúrbio de Paris, pode andar no Bronx, em Nova York, mas na Independência ela quase não anda ou não anda. No máximo passa de carro quando muito. Isso. Então, não, nesse sentido, é o povo. eu não questiono que aquilo possa ser um investimento para a elite. Eu acho que tem outros questionamentos a fazer. Eu lembro que a esquerda de São Leopoldo, por exemplo, vai continuar aquele paralelepípedo que tinha lá? Sim, ele é tombado, né? Tá, tombado, já recolocaram, né? Sim, no início. Eles tiraram e recolocaram, lavaram, né? Mas voltando... Porque isso foi questão que teve brigas históricas em São Leopoldo
quando se cogitou de asfaltar a Rua Grande, houve um movimento forte para impedir esse... É tombado, né? Sim, é tombado. Aliás, para o pessoal que não... agora está sendo tirado da penúltima quadra ali do feltro, né? Para quem não sabe, tá ali a obra, está sendo tirada. Eles levam lá para ginástica, né? Lavam e depois a gente fez matéria sobre. Mas até isso, né? Nós tínhamos a independência, as eleições ali, que era muito forte todo ano. Mas também hoje os bairros têm vida própria. Sim. Aí o que acontece? Tu pega uma feitoria, uma cidade. Imagina lá as caminhadas que eles fazem na feitoria, né? Vai para ali, né? Essa é uma estratégia diferente, uma mudança. Isso pode, inclusive, ser utilizado para a campanha eleitoral, né? Esses novos, né? Henrique Bir, Avenida São Borja, feitoria? Da Madesat. Madesat é a integração. Na Campina isso, também, né? Henrique Bir. Eu quero trazer um... desculpa, mas hoje tu não vai caminhar na independência. Não é que tu não vá. Não, eu digo até que a campanha eleitoral vai se desenvolver mais. Mas mas eu tenho certeza que na próxima eleição, em 26, a Independência vai estar cheia de campanha eleitoral. O pessoal vai vir. Até porque no sábado de manhã é ali que tu passa. Eu quero trazer provocar vocês num outro assunto, que é uma coisa que todo mundo diz, mas cada um... Essa questão dos candidatos, campanha solo, que eles estão no grupo, mas eles descolam da majoritária, vão lá fazer a campanha deles e, tipo assim, isso se tu for contar na hora, por exemplo, de uma caminhada, tu precisa, né, e tem horas que tu tem que caminhar com a majoritária, né? Como é que é complicado, deve ser complicado, Vota em mim, mas se tu quiser votar no meu candidato, vote. Tem que contar que tem isso também, né? Não é difícil tu encontrar alguém que dizer, não, mas não, vota em mim, o candidato, para prefeito, vota em quem tu quiser. Quando eu comecei a trabalhar em jornalismo, teve um candidato a vereador aqui, que ele era candidato a vereador pela Arena. Eu fui jornalista nesse tempo aqui, né? Jovem bem mais tempo. E ele tinha se eu não estou enganado, o número da Arena era 2, e aí tinha um 0, e aí né? E ele era 201. Ele dizia assim, para vereador, 201, para prefeito, qualquer um. E funcionou? Foi eleito? Foi eleito. Então, e como é que é? Qualquer um? Daí esse qualquer um foi eleito também ou foi o dele? Qualquer um foi eleito. Se o qualquer um foi eleito. Não, Palinha, eu não sei. Não, porque assim, ele tinha o candidato. Eu acho, claro. Não, mas ele queria se eleger. O qualquer um que elegesse era dele. Vou ficar devendo essa. Coisa de jornalista. Mas então, não é uma coisa... Então, não é novidade. Mas realmente está muito forte... Mas assim, o que eu vejo assim... Desculpa, Sônia, e o que a Sônia trouxe aqui, mas assim... Cantarias e vereanças desvinculadas da majoritária. E quem acha que isso acontece para a oposição, situação também, tem gente que está caminhando, tem ali e tal, mas vota em mim. O Vanazzi até deu um recado sobre... Não, vários já. Sobre isso, mas tem, então assim, não é de um lado ou de outro, é de ambos, né? Sabe que tem uma coisa que é interessante, eu acho que foi a eleição de 96. Foi a primeira vez que eu fui olhar dado profundo e me chamou a atenção que o número de votantes para vereador era maior que o número de votantes para prefeito na cidade. E aí a coisa que mais me chamou a atenção é o seguinte, no máximo tu atinge 80% do eleitor de um vereador, mesmo que ele seja um vereador, candidato a vereador ou vereadora nichado, né? Só petista, só do PL, ou só MDB, ou só... Puro. Né? Puro, tá? Ele sempre expande um pouquinho, porque alguém na família, né, que como o vereador assim, o vereador e o prefeito são os eleitos mais próximos de ti, tu vota por conhecer, principalmente o vereador. O vereador. O vereador é um voto afetivo. Né? Isso. Afetivo. Perfeito. E o vereador, eu digo o seguinte, assim, para tu ser vereador, tu precisa ter público disponível e buscar como meta segura, porque tem uma quebra sempre, 3 mil pessoas. Tu tendo um nicho,
Né? Você está fazendo essa conta para São Leopoldo agora. São Leopoldo agora. Isso, claro. Isso. Em 88, o mais votado foi o Zucchi com 1.200 votos. Isso. 1.300. 164 mil eleitores, um pouquinho mais, tá, gente? Que votam mesmo de 100 a 110 mil, né? Mas temos 164. Isso, aptos a votar. Ok. Então, assim, tu tem que separar um nicho, se tu tem contato com aquele nicho, tu tenta acessar 3 mil pessoas para que elas te escolham. É um troço cruel. Eu vivo na política, nós vivemos. Não, mas olha, não é fácil. Sim. Apesar de eu ser Pedrinho, depois deu. Apesar de eu ser, a gente já ouviu, né? 2 mil, 3 mil é fácil fazer. É fácil, é isso. A condição do prefeito, o prefeito é outra. Sim, é diferente. As pessoas têm que, porque elas estão te dando o maior orçamento que elas têm, que não é dela, não é assim, não está no bolso delas, mas que indiretamente é delas. Que significa da saúde, da educação, das ruas, da praça, não sei o quê, dos cuidados todos que tem. Então, assim, tu está dando a tua família para um cara que cuidar do teu orçamento, tu tem que enxergar ele como aquilo, para traduzir em termos concretos. Agora, tem um aspecto acontecendo no processo eleitoral, que é o seguinte, assim, esse é um dos sintomas da sucessão geracional. Que a gente pegou isso de outra forma, né? Principalmente tu que tem mais, Adroaldo, que tem mais história, né? Mais tempo de história. Agora o processo de sucessão geracional é o seguinte, ele não é feito por dentro dos partidos, grosso modo. Perfeito. E ele é feito com a afirmação do meu nome. Eu preciso afirmar o meu nome. E aí, claro, o que as pessoas estão olhando? Elas estão olhando, a grosso modo, a árvore, não a floresta. Porque o que eu estou dizendo é que o prefeito de São Leopoldo, o próximo prefeito, vai se eleger com entre 40 e 50 mil votos. É óbvio que se acho que vai ter isso. Esse é percentual. Esse é o número percentual, não. Esse é o número provável. É um número bom, hein? O Vanazzi fez quantos? O Vanazzi fez 46 mil. 46. Ali eu já achei que tinha feito, olha, o Vanazzi foi lá em cima, né? Com o universo de pessoas que eram situação específica da pandemia, mas 46 mil, então é o parâmetro que a gente tem. É bastante, né? Foi bastante, Vanazzi. Recente na história. Então, assim... mas eu acho, Ibanez, desculpa, assim, quem sou eu para fazer previsão nesse sentido, mas há uma tendência de que o vencedor, não tendo o Vanazzi de candidato, deve fazer menos votos do que o Vanazzi. Mas eu estou dilatando o número... Porque não tem uma liderança com a história, para subir tanto assim, mais, porque a projeção é mais daí. Que o Vanazzi tem. Eu acredito em 40 mais do que em 50, mas eu estou dilatando para não ser preciso aqui. Só que, claro, assim, também sobre isso, como tem sempre o maior elemento na eleição é o senhor imponderável da Silva, ou a senhora imponderável da Silva, e por isso... Meu parente, eu sou Silva. Por isso que a gente trabalha com a lógica do Sun Tzu, quem ganha a guerra é quem se antecipa a ela, né? Tratando isso como a partir dos elementos de guerra, não necessariamente que nós tratemos como inimigos os adversários, né? No sentido de procurar eliminá-los, mas enfim, então esse processo é o que as pessoas não conseguem enxergar. Elas não conseguem enxergar essa situação. E aí, como tu tem uma diluição da ideologia, mais ainda das ideologias partidárias, ideologias políticas, por incrível que pareça, esse processo ele pulveriza. Apesar de ser o menor número de candidatos que a cidade tem nos últimos tempos, né, e que muita gente, na verdade, desses 167, 175, tu tem, de fato, assim, que tem liderança na sociedade, uns 50, quando muito desses. Os demais estão tentando pela legitimidade, enfim, que bom que tem gente que está para completar a lista, né? Tem gente que está para completar a lista, mais isso também. Então, assim, tem um problema do olhar que as pessoas têm, porque, assim, elas procuram o seu mérito. E como tu tem um processo de, assim, ter uma geração que está indo e a outra que está avançando, e tu tem duas, entre esse que está nascendo, tu tem a geração, o final da geração que é o que eu chamo assim, não é que eles vão morrer, não é que eles vão deixar de fazer política, é que eles podem se redesenhar, mas, né, tu tem o Vanazzi, Nova República, o que sobrou, tá? Que está aqui, vivo, ativo, lépido e faceiro, no Uruguai e voltando, consegue 11 horas de carro. Eu falei com ele. Tá? Aí tu tem Nado,
Nestor, Ana Afonso, Yara Cardoso, espero não estar sendo injusto com ninguém, que são os que desta geração toda, os que apontaram, acenderam um pouco mais, de certa forma, que representam, né, esse espectro. O Adão Rambor é importante citar, porque tem o espectro evangélico, que ele é recente na política local, embora ele existisse. O Roque Vilande, o irmão dele, era pastor da Assembleia de Deus, e ele era próximo da Assembleia de Deus já naquela época. Minha mãe, uma época, me confessou que votava no Roque Vilande, inclusive, sabe, que ela adorava ele. Era delegado da Ciretran, se não me engano, né? Não sei se é vivo ainda, enfim, mas em homenagem e respeito. O Roque, que eu saiba, é hoje pastor em Dois Irmãos. Pois é, olha só, né? Então, assim, então é importante citar o Rambor por isso. Então, tem uma outra geração ali, que é Gabriel, Arthur, outras figuras, Jason, Anderson, Fábio, e assim vai, tá? Bernardo, eu queria botar aqui, com todo respeito, o Vitinho também, sabe? Assim, tu vai indo, assim, para o espectro político da cidade, que ela está tentando ascender e se firmar, certo? Nesse processo. E os novos. Esse que eu quero esse lugar para mim, eu quero esse lugar ao sol. E aí, como tu tem pouca cultura partidária em São Leopoldo, e a novidade que tem é o bolsonarismo, ele não é um campo partidário, ele é um campo fluido na sociedade, porque ele tenta, inclusive, quebrar a lógica partidária, nesse caso, ele respeita as regras do partido. Ibanez, deixa eu até te interromper um pouquinho, assim, só complementando até. Existe um movimento muito forte, e que não é nem brasileiro, que é mundial do não político. E isso, numa eleição de vereador, deverá ter uma influência extraordinária. Só esse parênteses. Aí, o diferente nessa história que eu destaco, embora seja uma outra condição, embora não tenha, me corrigido esses dias, não tenha surgido exatamente deste processo, é o vereador Hitler. Porque ele quase não senta no chão, quase não pisa no chão, não é que ele não ande nas ruas, ele anda. Mas ele é eminentemente rede social. Ele fala isso. Ele disse que pela rede, e é verdade. E ele que disse isso, 2.000 na rede social. Mas ele faria 2.000. Para ele, o vereador, fazer 2.000 esse é quem? O Hitler. O Hitler é o melhor exemplo de uso de rede social. E que deu certo, né? Sim, ele é bom nisso. Ele é bom nisso. E aí tu tem assim, nesse processo, ele é então fruto das jornadas de 2013, daquele apoliticismo que o Adroaldo fala, apartidarismo, que ele fala, porque o Hitler foi eleito, se não me engano, no mesmo espectro do delegado Eleomar, lá em 20, mas os dois se conversaram momentaneamente, tanto que não estão nem juntos nas candidaturas. A votação do Hitler não altera em nada se ele estiver concorrendo por partido A ou B. Perfeito. Será mesmo. Ele tem um eleitor cativo dele. Um eleitor cativo dele. Então, assim, claro que nesse redesenho rápido, o Jairo Nicolau, que é o estudioso do processo partidário mais vigoroso que tem outros, tá? Mas é o que eu sigo, um dos que eu sigo para esse processo, e da eleições, ele estudou mais de 1000 eleições, cientista político. Ele fala, e agora eu tenho que atualizar, não consigo mais parar enquanto passo roupa para olhar as entrevistas dele, eu tô com outras coisas na frente. Tem mais que roupa, tem mais coisa para ver do que roupa para passar. Mas podemos resolver isso, levando a nossa roupa, né, Sônia? Eu passo roupa, Eduardo, eu contei essa história aqui, né, assim, em 96, Grécia e Roma era na eleição municipal, né, e daí eu dizia ao professor, olha, eu garanto que vou bem nas provas, garanto que não vou rodar, mas algumas coisas aqui eu vou no limite das faltas. E ele só olhou para mim e disse, falecido já, professor Cláudio Emir, querido, grande professor, se tu rodar, eu te mato. Eu disse, não, eu vou passar. Adroaldo e Ibanez, Sônia, o Alexandre vai lá buscar, né? Ele está falando de 2020, 99.520, né, votos válidos, e teve 51.306 abstenções, né? E esse número deve aumentar. E ele está falando aqui, desses 51.000, ele está achando, né, que... Esses é que decidiriam a eleição. Os 51 mil.
Já fiz estudo sobre isso. É? A Jaque Dávila está aqui também, né, tá dizendo, o escritório libanês é sempre uma aula, né? E o Gilson, o senhor está falando ali que hoje tem o pessoal ali do Prodic, né? Que eles vão, visitar lá visitar o DIC lá da Vicentina, né? Porque está sendo realizada a obra. Mas tá, agora vocês estão falando realmente, então a tendência que nós temos é mais campanha solo de vereador? É fragmentação, a tendência, infelizmente, é fragmentação. Daqui para frente, ou só agora, essa? Eu só queria comentar uma coisa ainda em relação ao perfil dos vereadores que serão eleitos. Eu acredito que a gente vai ter surpresas desses novos nomes de pessoas que lidam bem com rede social, mas que tiveram uma atuação forte na enchente. Também. Acho que isso vai contar muito, porque o voto no vereador... Ele é efetivo, e também, assim, quem me ajudou? Eu ontem ainda ouvi uma pessoa me dizendo assim, eu vou votar neste candidato a vereador porque ele levava comida para os meus cachorros durante a enchente. Porque os cachorros estavam lá ilhados e esta pessoa vai votar nele. Então, esse tipo de voto eu acredito que vai ter muito nessa eleição aqui em São Leopoldo. Quer ver? Eu não falei para a Sônia, mas a gente está recebendo aqui os candidatos, né? Ao longo e eu até escrevi ali, me atrevi a escrever num tópico na coluna da Sônia de hoje, que me chamou a atenção, como a educação, eu pelo menos achei que essa pauta do clima, mas tanto que Mas a educação é uma pauta que quase... Claro que teve aqui professores, né, Sônia? Tem muitos professores concorrendo. O pessoal da educação como uma pauta forte, né? Eu até escrevi, acho que tu não olhou, depois eu escrevi ali também. É uma pauta forte, A educação, sim, todo mundo falando aqui, né? Os candidatos, eles estão ali na pauta da educação. Mas depende de qual a educação, porque para mim tem que ter educação ambiental. Isso, assim, no discurso... Mas para nós hoje, para nós o que está saindo é educação, ensino, né? Educação... Pois porque no discurso histórico, político de São Leopoldo, a educação não era tema prioritário. Pois é. Não chamou atenção, né, Sônia? Também? É que nós temos vários professores. Nós temos uma tradição de ter a saúde como o grande tema de debate. Pois é. Eles falam que é a saúde... Não, eu não sei. Então, tá certo. Não. Eu não sei nessa eleição. Teve eleição em que segurança pública foi o tema principal. Né? Para essa eleição, eu não sei, não tive acesso a nenhuma pesquisa qualitativa para saber onde é que está andando a coisa. Aliás, como é que são as pesquisas qualitativas de consumo? Consumo interno, Vanessa. A legislação não permite, eu não sei, tem pesquisa. Mas consumo interno. Eu soube que Porto Alegre já saiu. Porto Alegre já saiu. Não, mas lá mas o que eu posso, que eu acho que o Adroaldo fez um recorte que daria um bom paper, eu não vou prometer isso, porque eu nunca consigo cumprir essas coisas, se os filhos da enchente vão se eleger vereador. Se quem atuou na enchente. Esse é um baita filhos da enchente interessante. Interessante, tá? Não, que vocês imaginem quantas pessoas foram atingidas. 150, 180 mil. A gente quantas dessas são eleitores? Né? Isso aí deve dar uns 100 mil. 100 mil eleitores atingidos. Como votarão? E democraticamente, porque se foi atingiu também todas as classes. E como eles escolherão, que critério utilizarão para escolher o seu candidato a vereador? Hoje parece que ser do que a gente depreende, do que a gente está ouvindo, do que a gente estuda e acompanha, eu não faço pesquisa, mas tem um grupo que eu acompanho de pesquisadores e um grupo que fica fazendo leitura contextual das coisas, né? Que é muito interessante, assim, às vezes a gente faz a ideia ir longe para tentar entender determinadas coisas, tentar não deixar escapar detalhes para ver para onde a coisa está andando, né? Inclusive tem questão do comportamento do começo da campanha, que eu não vou abrir aqui o capítulo, depois a gente abre, se vocês permitirem, que ele demonstra algumas coisas interessantes, mas assim, tu me dá segurança para morar aqui, nessa cidade, e para investir nela? Esse é o detalhe. Quem souber traduzir isso... passar uma aliás, né, Sônia, eu fui num evento lá no Secred, e estava o secretário Juliano,
da CDTEC e tinha um grupo, né, de empresários. O grupo Lá se na fala Solar foi? isso, em falar em transversal ali tinham 100. E eles queriam, essa fala que o Ibanez trouxe, era isso que ele queria. Vocês garantem que a gente não vai ter mais isso? Claro, essa é a grande questão. O Ibanez Mas como é que tu vai garantir isso? Que não vai ter mais enchente? Vai ter. O que pode dizer as obras que vão ser feitas para o sistema de proteção. Mas garantir que não vai mais ter enchente. Outra situação, hoje eu quero pegar vocês. Tem grupos, tem candidaturas que pode ser que seja estratégia também para desviar, que a majoritária, ou pelo menos um da majoritária, tem candidatos definidos para vereador, sabe? Tipo, quem... Esse eu carrego comigo. Porque eu escutei de algumas pessoas, não vou lá, é o fulano, por que eu vou lá? Já prioriza isso. Como é que é? E vale também para todas as siglas, né? Pois é, isso é novidade para mim. Em que mas é explícito isso. Assim. Não, eu sei de um caso, assim, que realmente, mas não vou mencionar aqui, mas em que tem o partido escolheu, esse vai ser o vereador. Os outros só estão na lista. E esse detalhe que desqualifica partido, né? É importante. Então, desqualifica partido. Porque tu não aposta no plantel. Aliás, o problema que houve com os partidos, do ponto de vista prático na cidade, foi isso. Assim, os vereadores que se elegeram, e talvez alguns não voltem por causa disso, nessa legislatura, priorizaram os seus espaços no governo. Teve um que outro ali, que eu não me permita não citar, que, na verdade, um só, na minha opinião, que cometeu outros erros, mas que, nesse caso, foi mais cuidadoso com o futuro. Os demais só aferiram para si. E isso pode gerar algumas surpresas nesta eleição, inclusive, porque o plantel de alguns partidos é muito fraco. E como tu tem hoje critérios, que é isso que o Jairo Nicolau destaca, como é que se diz, a velocidade rápida que os partidos estão se desmontando, não tem sentido o país ter 39 partidos. Já temos 39, eu falo 35. E 30 e outros 39 na fila para se registrar. Não tem sentido isso, entendeu? Não tem 39 ideologia no país. Assim, 6 ou 8 partidos e deu, não precisa mais. Isso. Certo? Assim, né? Tu não tira a opção da sociedade fazendo isso. De jeito nenhum. Então, assim, isso, esse é um processo que a gente tem que prestar atenção, porque hoje, quem não atinge o coeficiente precisa fazer 80% dele e a figura que vai assumir fazer 20% dos votos. Então, esse recorte vai deixar muita gente de fora. E ele vai surpreender. Tanto que eu não faço perspectivas otimistas para a base governista no caso de Vitória, isso me é permitido falar aqui, do Nelson Spolauro do Neto. Eu não faço uma perspectiva tão otimista como foi o Vanazzi, que elegeu 9 de 11, e tinha uma amizade com o 10º vereador dos 11, né? Em 2008, eu não tenho uma perspectiva tão positiva quanto mesmo foi na última eleição, né? Embora vá ter distribuído isso, tem muito partido que vai naufragar, porque não vai atingir esses 6.500 votos na sua legenda. E aí, nesse sentido... Isso aí é para colocar... É o recorte para uma... Para o pessoal entender, porque o pessoal não tem dificuldade ainda, Ibanez. Mas eu confesso para vocês... A sobra eu não entendo, né? Não é fácil de entender. Eu vou fazer um curso por correspondência de estatística, porque eu preciso entrar mais nessas coisas. Eu já desisti. Não eu quero não estudar um voto nessa cidade, e para tu medir tendências sociais, tu precisa saber um pouquinho da estatística, e o meu conhecimento de estatística é fundamental, abaixo do fundamental. Então eu preciso aprofundar isso. Mas seria bom, né, Adroaldo? Seria fácil. Claro. Ó, fez 3.000. Eu também não sei. O Adroaldo fez o mais votado, os 13 mais votados. O mundo ideal. Mas não é, né? Não é. Não, porque não adianta. Vocês lembram do Prieto?
Quantos votos o Prieto fez aquela vez e não entrou? Porque 3 mil e pouco, né? Nossa, porque o partido dele não chegou. Não, eu lembro, ele fez. E tem aqueles que não querem ir com um cara que faz um monte de voto desse, porque daí eu só vou fazer voto pro cara. Pra mim, eu não chego. Aí que tá a questão de não se ter a união partidária, né? De não valorizar a então, assim, eu acho que nesse aspecto, eu quero destacar não só por questão óbvia e lógica, mas sim, quem tem que administrar a situação mais difusa é o Nelson Spalori, o Nado. Porque o espectro de partidos em torno deles vai além do seu espectro político ideológico, inclusive, certo? Não que os outros não tenham. Mas isso, Ibanez, os outros têm, eu acho que tem mais ou não todos, né? Por exemplo, o MDB, que não está coligado, aí não tem essa questão. Mas uma outra coisa, sempre falou de como fica a composição da Câmara com o PT vencendo. E que não vai ser aquela vantagem, mas provavelmente, se a vitória for de um dos candidatos oposicionistas, não terá maioria na Câmara. Não terá maioria na Câmara. Acho que isso é uma tendência. E qual é uma dificuldade. Qual é o detalhe disso que nós estamos falando? Ter habilidade ele vai ter que começar articulando. E qual é o detalhe disso que nós estamos falando? Assim, quem não se colar em quem tem perspectiva de fazer grandes votos, fazer muitos votos, ou mesmo perspectiva de se eleger, e daí isso vale para todos, está perdendo. Pode ser que falte esse detalhe na hora. Como assim, Ibanez? Não entendi. Eu tenho chance de fazer muitos votos e por isso tu não quer ficar perto de mim, tu devia ficar. Eu descolo a minha campanha do meu majoritário. Não é que eu não vou pegar o outro voto, eu vou pegar o outro voto. O vereador pega o outro voto. Sim, mas eu tenho que garantir o... Mas eu descolo e daí depois, assim, claro, o que vira isso na política? Fica culpando a gente. Vai culpar a gente. No caso, o staff político vai culpar o candidato eleito, no caso. Né? Isso vale para todos os staffs políticos também, certo? Assim, mas não acertou a mão na hora que tinha que acertar, né? Não cuidou desse detalhe. Se eu entendi bem, quer dizer, assim, ó, esse candidato que é de um partido que não é o do seu candidato... A majoritária prefeita. A majoritária legalmente... Ele acha que está fazendo um bom negócio se descolando. Mas ele está fazendo um mau negócio. Porque se o candidato dele a prefeito for mal... Ele também vai mal. Ele vai cair junto. Boa. E o candidato a prefeito dele pode ir bem e ele não aproveitar a potencialidade. Então, exatamente. De tanto se descolar, exatamente. Nos dois sentidos ele perde. A pessoa que quer... Agora, você dissesse uma coisa que é importante, que eu também estou vendo nessa eleição, assim. O candidato a prefeito, que deixa claro o candidato dele a vereador, desculpe, pode botar na lista dos erros. Claro que ele está desmontando a aliança dele, tirando a confiança e está se desmontando, e se diminuindo e se reduzindo. Aliás, esse é um problema, né? Trajetória de liderança, trajetória do herói, tu tem que saber. Não tem. Não. Outros têm, certo? Então, se não cuida isso, realmente dá problema. Eu quero mandar um abraço aqui não quero deixar passar o Walter Léo Verbis, que está aqui, né? Ele usou uma expressão aqui, Camura. É o meu apelido. Que o Walter é meu amigo de adolescência, uma pessoa querida que eu admiro muito. Gosto muito do Walter. Eu só não tu fala, mas eu só quero também mandar um abraço aqui pro Vladimir, né? A Montanha está aqui também, que baita catedra, deve ser categoria, eu acho que ele quis dizer, né? Minha referência ao mestre Adroaldo e também ao Ibanez. Catedra. Olha só o que a Béia está falando aqui. A Béia é moradora eleitoral, ela disse que tem candidato da esquerda procurando apoio na direita. Isso... A direita está confusa, está perdida. Vai fazer isso mesmo. E outra coisa que eu, por percepção, posso estar errado, existe um voto disponível para o PT, mais do que o PT talvez possa captar nessa eleição. Né? O plantel do PT talvez não capte o voto todo disponível que tem, porque tem uma virada de jogo interessante. Às vezes não se traduz eleitoralmente isso, tá? Em relação a bolsonarismo e lulismo. Nessa história toda que ele é assim, o Bolsonaro hoje na cidade, não precisa nem ter pesquisa, é contrapeso. É carregar mala. Pode arrumar um lugar para o Marçal. Ibanez, mas a gente teve em 2020 também, né? Candidatos que estavam com o governo e que também caminharam. Tu já nem sabia para onde que ele caminhava, né?
Teve isso, que ele caminhou para os dois lados. Passava uma caminhada da direita, ele ia, passava da esquerda, ele ia junto. Eu realmente, Vanessa, eu não tenho essa certeza de que não existe um espaço grande para candidato a vereador que se apresentar como bolsonarista. Eu acho que tem, né? Se proporcionalmente entre o número de candidatos que se apresentar com essa identidade, se isso vai prejudicar ou ajudar, mas que tem espaço, tem. Eu tive acesso a uma pesquisa que eu mais ou menos confio e que apresenta que o fato de ser candidato do Lula ajuda, aqui em São Paulo, ajuda mais do que ser candidato do Bolsonaro, mas não é muito grande a diferença. Eu acho que a cidade vai ter um vereador do Bolsonaro dessa vez, e ele tem espectro, isso é legal que tu corrija na fala para não ficar solto, tá? Ele tem espectro para eleger. O detalhe é o seguinte, é que se percebeu, e daí isso é leitura, não precisa pesquisa, e uma leitura que eu acho que não foge da realidade, que é o seguinte, que tem um espectro montado, que se montou para eleger Bolsonaro na cidade, para fazer dele o mais votado, mas que não tinha liga. E esse espectro se desmontou todo para o processo municipal, ele não ficou ligado entre si, não, tá bem, nós estivemos todos juntos em 22, e essa para mim é a lição do Adroaldo que eu levo para a vida. Uma coisa, outra coisa, e vice-versa, como dizia Jardel, isso que é uma brincadeira, né, uma bobagem, tá? Não é assim, né? Sei, não. Sabe, assim, não tinha liga aquele mosaico que se montou para fazer de Bolsonaro. O que aconteceu há 2 anos, nacionalmente, já foi. Pode não se repetir aqui em São Leopoldo nesse ano. Ou pode. Isso, antes de terminar aqui, 10h30, né? Passou rápido 1 hora. A Beata está dizendo que, já tem candidato da esquerda, e tem candidato que está na esquerda, já se declarou não defender o partido. Ah, sim. Com certeza. A direita também, todos, do centro, de tudo que vocês imaginaram. Sabe que a gente poderia, no próximo programa, vai estar aqui o Sandro, né? Mas a gente poderia falar das pesquisas, né? Porque essa coisa da pesquisa é bacana também. Pois né? Coisa assim, como é que a gente vai? É um medo, né? Eu vou ter dificuldade para falar, porque eu vi pesquisa de 3 candidatos com resultados completamente diferentes. Eu vou confiar em quê? Mas ela existe, né? A pesquisa é um instrumento de bastidor também, né? Isso que a gente quer falar aqui. Não é verdade, exatamente. Isso é uma pena, porque houve um tempo em que São Leopoldo tinha pesquisa que, em tese, né, nós aqui trabalhamos no Jornal Vale dos Sinos, que tinha pesquisa e aquilo contava, né? Contava. Né, eu lembro de uma vez, eu trabalhava no VS nessa época, em que teve uma pesquisa, e foi um problemaço. Em Sapucaia, em Sapucaia, e na pesquisa do VS dava a vitória do Valmir, e ganhou o Barbosinha. O Valmir Martins. Mas não foi aquela briga que o Barbosinha não queria sair? Teve uma que o Barbosinha não queria largar a prefeitura? Não. Na Câmara? Não. É que, na verdade, né, isso tudo é teoria, né? Mas houve um fato muito sério, né, de um atentado ao Barbosinha na véspera da eleição, e que poderá ter mudado o resultado. E pesquisa não é perfeição, né? Não. Aliás, a gente sabe muito bem como pesquisa erra muito. E nem sempre, na minha avaliação, erra de propósito. Muitas vezes erra mesmo. Né? O Adroaldo agora trouxe do Barbosinha. Isso que é do Adroaldo. O atentado Barbosinha lá. Isso é anos 90, ali 90, 90. Deve ser por aí. Ele morava aqui, na verdade, né? Ele morava no Juiz, né? Mas ele não podia dizer que morava ali, né? Ele não podia dizer. Eu acho que foi em 92. Eu vou saber, porque tem um senhor. 92. O meu vizinho ali do prédio, o seu Adolar, ele foi vereador em Sapucaia, ele me conta. Sobre Sapucaia tem uma história. Já a Câmara, que passaram tantos anos, a Câmara era na Avenida Sapucaia, o Marquinhos, o policial, era presidente da Câmara. Sim. E lá era de 2 anos o mandato. Ele era muito forte lá. E ganhou Escopel.
Outro que era forte. Não, também. aí, sabe, gente, eu tenho a cena até hoje, que pena que não tinha celular naquela época. Aí a Câmara era no segundo andar, na Avenida Sapucaí ali, e tinha uma porta daquelas de ferro e acorrentava, né, para subir. Ele disse que ele acorrentou a porta, eles tiveram que fazer a sessão de posse na praça. Eu fiz cobertura. Mas aqui teve a cassação. Sim. Teve a cassação de 7 vereadores, Canã, Zuc, Vanazzi, que o meu querido aqui, nosso querido, o Ítalo Gal fez quando presidente da Câmara uma vez, ele caçou por horas os 7 vereadores. Lembra disso? Sim. Aliás, a do Isso eu trabalhava no jornal também. A do Barbosinha, eu não estava ainda, mas eu me lembro que o Ezio conta, né? O Barbosinha teve uma cena que ele tinha que sair e o Ezio estava ali acompanhando o repórter, o Ezio era repórter, acompanhando tudo, e aí o Barbosinha era juiz. Aí chamou o policial, todo mundo junto, porque ele queria falar. Daí o policial, ele mandou o policial prender o outro cara. Prende ele. E o policial que estava ali para prender o Barbosinha disse: não, mas eu tenho que prender o senhor. Não, prende ele. E falar pro Wesley: tu anota tudo aí. E o Wesley disse que ficava aqui, ó, tá, pra ver cá. Eu faço a matéria, eu tenho que escrever essa ata só, aí. Eu fiz a matéria. Ele disse que não ia passar. Ele acorrentou, ninguém subia lá, e os outros caras daí pegavam uma mesinha do lado, uma mesinha no outro e sentaram. Ô, Sônia, mas o Laerte aqui não se acorrentou uma vez? O Laerte vereador? Não, mas lá ele acorrentou. Não, mas o Laerte se acorrentou. A Câmara, né? O Laerte se acorrentou. Eu vou ter que escrever esse livro. Os acorrentados. E teve Câmara acorrentada em Esteio também, ó. Falecido, aquele maluco. A gente não faz mais Câmara como antigamente, que o pessoal se acorrentava. Ninguém quer mais se acorrentar. Sei lá. Eu lembrei, mas aí a história é longa, do Antônio Gualianoni, quando foi presidente da Câmara, que cassaram o mandato dele. Vai lá, conta. E aí eu não saio daqui. E se trancou. E a coitada da dona Chica tinha que lavar a roupa dele, fazer comida. E aí ele ficou? Sim, ele ficou, porque eu não saio daqui. Tá aí. Como é que termina a história? Aí, como é que terminou? Eles fizeram as pazes. Eu sei que... Mas ele continuou, ele continuou. Mas e tem as histórias... Anular a cassação dele. Ficou lá até anular a cassação. A presidência da Câmara de Vereadores. Mas, aqui era imagina a coitada da assessora ter que lavar as cuecas do vereador. Desvio de função. Abafa. Não puxa. Outra coisa. Aqui teve vereador encerrado em apartamento também na eleição de mexicano. Para não votar. E o vereador que foi sequestrado de casa de manhã, foi para a praia, votou, e entraram com ele e sentaram do lado dele na Câmara. O cara não podia nem para olhar para o lado, não podia nem dizer. Para não mudar de voto. Não tinha celular. Vereador que chegou parametrado para assumir a presidência da Câmara e daí votaram todo no outro, na hora. Semana depois. A festa estava encomendada num restaurante à frente do local onde se realizava a sessão. Né? Mas não dava para transferir para o outro que ganhou? Podia, né? Quem sabe? Ivanês, obrigado, viu, pela presença. Eu queria agradecer, é sempre muito legal, que daí o Adroaldo é também uma das memórias vivas da cidade, de vocês também, né? Pela trajetória de vocês, mas dizer que com uma semana de atraso as campanhas foram igualadas em São Leopoldo. Acho que esse o mote, além dos motes todos que foram trabalhados aqui, que é importante dizer, e aí das 6, 4 tem condições de fazer campanha de massa nas ruas. E está aparecendo já as limitações de algumas candidaturas, de algumas campanhas. Sim. Não é que os outros, com todo respeito, né? Aos demais. Assim. Isso que é uma campanha rápida, né? Está aparecendo essas limitações assim, de algumas campanhas, e claro que isso pode ter, e geralmente tem efeito no resultado lá na frente, tá? Assim, a condição de conseguir pisar no chão, olhar no olho das pessoas, conversar com elas, ouvi-las, convencê-las, inclusive, quando elas te contraditam, né? Ter esse detalhe. E aí, claro, como a oposição ficou tentando se unificar por muito tempo, ela atrasou os aspectos legais seus e atrasou a chegada de material. Então, foi domingo que eu comecei a perceber que os materiais começaram a ser disseminados das demais ou de todas as candidaturas na cidade, principalmente daqueles 4 ali mais que tem estrutura, tem máquina e condições de fazer a disputa eleitoral. Então, ela saiu um pouco das redes,
E veio para as ruas. Tá certo. Até semana que vem. Adroaldo, obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço. Muito bom. Mas eu muito divertido. Não, é ótima essa história. Gente, a memória... Amanhã, memória... amanhã nós vamos... Amanhã a gente segue com os candidatos aqui, 9h35 é Fabiano Bart, do Podemos. 9h55, Daniel Passaglia, do PCdoB, e 10h10, a Carla Dalri, nossa colega. Nossa colega Carla. Lembrando, tá, gente? O pessoal precisa fazer contato com a gente, até quando der a gente vai recebendo, né, Sônia? Todos os candidatos é pouco aí, tempo, né? Pouco e a gente tempo tem que ter pautas também. São 175. Inclusive, eu até posso dizer, né, as majoritárias, nós vamos ter horário especial à tarde, vamos fazer um programa especial à tarde. A Carla vai aproveitar esse tempo para falar dela, mas ela tem muita história para contar também. Nossa, ela fez muita campanha, né? E trabalhou na Câmara muitos anos. É a primeira vez, eu acho que ela coloca o nome, né? Sim. É legal. Muita gente primeira vez, né? Muita gente primeira vez, legal. Bom, voltamos amanhã então com o Berlinda News Entrevista, agradecendo a Boca de Santo Antônio, agradecendo o .com.net e a .com Informática, o Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria, também com a gente Sesc São Leopoldo, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Rede Ressol Macromix, Grupo Krause, Percom Contabilidade, Ceprol Sindicato, OAB São Leopoldo, lembrando o nosso debate dia 5 de setembro, lá na sede da OAB, Berlinda, OAB e também a Rádio Mais Independência. O debate que vai ser transmitido pelos nossos canais, vão estar, a princípio, 6 candidatos, todos confirmados. E depois vai ter um jornal. Um jornal impresso, aliás. Só sobre o debate, que vai ser entregue ainda na noite do dia 6. Na noite do dia 6. Que dia da semana é? Quinta. E no dia 6, na sexta, então saiu o nosso jornal. Esperar depois uma semana para poder falar sobre. É o jornal, 2 jornais impressos, a Berlinda segue a tradição, a gente fez um em 2020, em 2022 a gente fez 4 jornais, agora a gente faz 2 jornais impressos, com tudo, né, que tem... Mas o primeiro é só sobre o debate. Tecnocinos, 25 anos, Inovar Imobiliária e também com a gente a Taurus. Voltamos amanhã. Tchau.